Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente o médico legista e responsável pelo posto regional do Departamento Médico Legal, DML, aqui de Lajeado, Bruno Liski. A gente vai falar sobre o trabalho como um todo de médico legista, a identificação de corpos, mas é claro que muito focado nas últimas tragédias, nas maiores da história do Vale do Taquari, setembro de 2023 e agora maio de 2024, porque o trabalho para esses profissionais também é muito intenso, é sobrecarregado, e a gente vai saber um pouco mais de detalhes, o que acontece, as dificuldades, o que está funcionando, o que não está funcionando. Infelizmente, já temos 47 mortos aqui na nossa região, identificados pelo DML, tem 3 corpos ainda aguardando por identificação nesse posto, e a gente vai abordar um pouquinho mais da vida, do trabalho, e agora não é apenas Lajeado, né? Outras regiões do estado também passando por essas dificuldades, porque nós temos aí o Rio Grande do Sul sofrendo muito ainda, uma última atualização de mais de 180 mortes aqui no Rio Grande do Sul como um todo. Bruno Liski, bem-vindo aqui à programação da Rádio Independente, tudo bem? Bom dia. Bom dia, cara, tudo bem? Bom dia, Rita, tudo bem? Bom dia dia. aos ouvintes aqui da Independente. Acho que antes de começarmos a falar sobre os períodos mais recentes, eu gostaria que você falasse como é o cotidiano de um médico legista, como é que é esse trabalho, que não é alguma coisa muito comum, deve gerar muita curiosidade também quando as pessoas falam contigo e querem saber, puxa, médico legista, você tem que olhar ali, analisar os corpos que chegam, ver a causa da morte, nem sempre se trabalha com morte, né, o que é que a maioria das pessoas imagina, a maioria dos casos que vocês atendem são de pessoas que estão com vida, mas que sofreram algum tipo de abuso, enfim, outras situações. Relata pra gente, por favor, esse seu cotidiano. Bom, então, como médico legista, né, eu sou servidor público, né, sou servidor público concursado, trabalho há 28 anos lá no ML, né, a gente faz o concurso, depois faz um curso e aí, né, segue a nomeação, nós somos servidores, né, vinculados ao Estado. A gente recebe, então, as determinações ou as solicitações da Polícia Civil para que a gente faça, então, as perícias, né? Basicamente, nós fazemos perícia. Perícia seria, assim, como qualquer outro perito faz. Perito do INSS, por exemplo, faz perícia previdenciária, nós fazemos perícia criminal, né? Então, aí é todo tipo de perícia criminal que tá envolvida, né? Acidente de trânsito, morte, né? Estupro, né? Então, quando há violência, né, nós fazemos perícia. Quando há algum tipo de violência, então, a gente é acionado para realizar a perícia. Que nem tu disseste, né, a gente atende mais pessoas vivas, né, do que necrópsias, né? Basicamente, as necrópsias são em torno de 10% do nosso movimento, né? A maioria, então, é pessoas vivas, né, que vêm procurar quando acionam ou quando tem algum tipo de pendência, né, criminal, algum processo criminal, a gente faz essas perícias, né? Quando se trata em questão de morte mesmo, porque Sim, eu acho que causa o foco mais maior, curiosidade nas pessoas. Sim. Que tipo de preparação diferente, né, o médico legista precisa ter para poder lidar com a situação em si também, né? Porque, enfim, está lidando com uma pessoa sem vida. Sim. Essa é uma questão interessante, né? Por exemplo, agora que nós tivemos esse desastre, né, nós nos focamos, né, em realizar a nossa perícia. A gente não foi muito para a questão emocional, nós nos mantivemos mais racionais, né, porque era um momento que tu tinha que conduzir a perícia e não podia, apesar do que estava acontecendo, a gente acompanhava as notícias, mas ao mesmo tempo a gente não entrava muito nessa questão, né, para não desviar o nosso foco. Sim. Né? Nós estávamos muito focados no nosso trabalho, tanto que o trabalho conseguimos fazer esse trabalho a contento, né? Então a questão é essa: tu vais fazer uma perícia, né? Primeiro tu tem que te focar no que tu vai fazer racionalmente. Os corpos chegam, né? A gente faz o exame, né? Eu sou médico, né? Eu faço o exame como qualquer outro médico faz exame, né, do seu paciente, né? Nós fazemos exames nos periciados, né? Um pouco diferente, porque a gente também não tem aquela, digamos, aquela
a assistência do médico que tem que fazer o melhor para o seu paciente. Nós estamos fazendo uma perícia porque geralmente são duas partes envolvidas, nós não podemos nos envolver em nenhuma parte, entende? Sempre quando nós somos acionados tem duas partes, uma processando e a outra sendo processada, por exemplo, né? Então a gente não pende para nenhum lado, a gente não é médico do paciente que está ali, né? Nós somos médicos peritos para fazer o exame de forma imparcial, né? Diferente do médico que tem que fazer o melhor possível para o seu paciente, tem que atender o paciente da melhor forma possível. Nós temos que estar focados no equilíbrio entre as duas partes que estão envolvidas num processo, né? E a principal diferença desse tipo de trabalho que vocês estão prestando agora, que é fazer análise dos corpos de pessoas que ficaram muito tempo desaparecidas, ficaram soterradas ou morreram afogadas, em alguns casos até partes do corpo apenas que chega para vocês. Muitas vezes não dá para identificar se é homem, se é mulher, né? Tem que ver uma tatuagem. Essa diferença em relação aos casos que acontecem com maior frequência e a dificuldade que vocês têm. Olha, de rotina, assim, não há diferença, não dá para dizer que há diferença desse caso ou não. A única questão é um volume maior, né? Porque afogamentos sempre houveram, né? Agora houve um evento em maior quantidade, mas assim, não há uma diferença, né? A não ser o volume de periciados que vieram para a gente fazer exame, né? Mas é claro, como tem essa comoção, como tem toda essa questão, algumas formas de condutas a gente agilizou para não haver um acúmulo, né, de corpos, enfim, para não... Aí nós conseguimos, né, fazer essa função a contento, né? A diferença seria essa, sim, né? Nós nos focamos mais, vieram pessoas de outros lugares também nos auxiliar, né? Nós temos só 7 funcionários trabalhando aqui, atendendo a região, né? São 7 funcionários, 4 legistas e 3 técnicos somente, né? Não temos parte administrativa, não, né? Então todo mundo faz o trabalho, todo mundo pega junto, né? E essa questão, né, é o que em parte sobrecarrega, mas em parte é bom porque todo mundo entende o processo todo, né? A gente está sempre trabalhando junto, a equipe é uma equipe unida, né? E então, nesse momento vieram pessoas de fora, papiloscopistas, né? Não tínhamos aqui, né? Então vieram de fora e nos auxiliaram. Seguem por aqui? Não, já foi desmobilizado, né? Faz um mês que já houve essa desmobilização. O atendimento voltou ao normal, a nossa equipe está com a equipe que sempre atendia normalmente, né? São quantas pessoas? 7 pessoas. 7 são as normais. Quantos que chegamos a ter, então? Bom, vieram 6 pessoas de Santa Catarina, né? 6 colegas lá de Santa Catarina, 3 foram para Santa Cruz. Nós pertencemos a Santa Cruz, né? A nossa coordenadoria é em Santa Cruz, nós somos um posto regional. Vieram 6 para cá, vieram 4 papiloscopistas, né? Para cá também, faziam esquema de plantão, né? E a gente estava fazendo, então, com esse número de pessoas que estavam aqui trabalhando. De 7 foi para 17, então. 17 pessoas, né? E o pessoal de Santa Catarina ficou uma semana. É claro, esse pessoal era desmobilizado, eles não ficavam todo o tempo, né? Então, eles ficaram durante um período, onde houve maior número de atendimento, eles ficaram em torno de 2 semanas aqui. Os papiloscopistas ficaram mais tempo, porque são daqui, né, são do estado, né, uma é de Santa Rosa, a outra é de Venâncio, né, que está sempre, que vem aqui, a proximidade E outros 2 também eram também lá de cima da área de Santa Rosa, né. Como é que é dividido esse trabalho de vocês? O que cada um faz? Eu sei que tu disseste que, né, todos estão inteirados em tudo que é feito. Isso. Mas tem uma divisão ali no trabalho de vocês? Tem uma divisão. O nosso posto é um posto assim pequeno, né, com 7 pessoas, então são 4 legistas, médico-legistas, né, que fazem as perícias, acompanham, e nós temos 3 técnicos que nos auxiliam, então são técnicos como se fosse fazer uma cirurgia, né, eles nos auxiliam ali na realização da necrópsia, né? E também
né, o pessoal todo auxilia na questão administrativa. Nós temos laudos, temos que digitar laudos, temos que encaminhar para os demais órgãos, né, que nos solicitam, Ministério Público, Polícia Civil, né, Judiciário. Em geral, a gente encaminha os laudos que a gente realiza para eles dar andamento, então, ao processo deles, né? Só para tirar uma dúvida até Sim. no ar, porque eu sempre soube que tem o IML e em Lajeado é o DML, é o Departamento Isso, Médico Legal. isso. Qual é a diferença? E você até citou agora IML, talvez mais pelo senso comum, é isso? IML e também por ainda tá escrito IML lá no nosso necrotério, né? Lá é o necrotério. Então, o necrotério a gente faz especificamente somente as necrópsias, né? E ao lado ali nós temos uma parte que a gente faz a parte administrativa e as perícias nas pessoas que vêm nos procurar. Mas então, IML seria Instituto Médico Legal. Não existe mais Instituto Médico Legal. Agora é o Instituto Geral de Perícias, né? Antigamente, então, era só a parte de medicina legal. O instituto, então, tinha só médicos legistas, técnicos e pessoas que faziam a parte de medicina legal, a parte de necrópsia. Agora nós fomos incorporados ao Instituto Geral de Perícias. No Instituto Geral de Perícias tem, então, outros profissionais, que são peritos criminalista, perito químico, perito engenheiro, né, e biólogos, né? Então, são vários peritos que também vão avaliar, dependendo da sua área ou dependendo do processo que eles são acionados, né? Eles vão atender a sua parte. Então, aí, quando há um acidente de trânsito, eventualmente pode ir um engenheiro para fazer o cálculo de como é que foi a frenagem, né? Essa questão toda, né? Ou o perito criminalista que vai investigar no local do crime como é que as evidências que ficaram, né? As provas que ele pode usar. Então, ele vai no local e faz o levantamento, né? E esse levantamento ele nos passa. Quando a gente faz uma necrópsia de um homicídio, né? Esse perito do local nos passa os dados que ele avaliou no local e a gente então confronta com o nosso exame para fechar, né, o diagnóstico, para ver, né, que tipo de violência que ocorreu. Suicídio, homicídio, acidente, né? Então, basicamente é um trabalho em equipe que se faz. Tem uma busca até para trazer uma sede do IGP para a nossa região, né? Eu não sei se de repente com tudo isso que a gente está vendo aumentou o foco aqui no Vale, pode vir a acontecer, porque isso ia facilitar, né, Bruno? Sim, sim. Sabe que assim, as questões a gente tem que ver, tem que aproveitar o momento, né? Tem que aproveitar o momento da mesma forma de aproveitar o momento para preservar as coisas, preservar a natureza, preservar o que... Então, o que aconteceu agora, a gente tem que aproveitar o momento, então, para mostrar como o serviço anda, como o serviço funciona, né? Porque eu acredito, assim, que muitas vezes as pessoas não sabem, né, o que a gente faz, entende? Né? Não aparece, né? Mas o trabalho anda, o trabalho funciona, né? O trabalho anda, funciona. Então, eu acho que é uma questão de aproveitar o momento, então, para mostrar a importância, né? O que aconteceu, o que pode vir e o que pode trazer de benefício, né, a perícia na nossa região. Porque até então a gente depende muito de outras regiões, né? Perícia criminalística vai vir de Santa Cruz ou vai vir de outro local, né? O papiloscopista vai vir de outro local. Então, as pessoas que trabalham aqui nos órgãos públicos sabem que, tendo mais pessoas aqui, o processo agilizaria, né? E seria mais eficaz, mais efetivo, né? A realização, então, das perícias, né? Se tivesse pessoas no local fazendo, então, o trabalho de coleta de materiais, né? Isso agilizaria mais, né? Uhum. Ainda falando em relação à questão da morte em si, né? De alguma forma sempre tem, né? Ou pelo menos em geral, algum tipo de comoção de familiares e tudo mais. Sim. Nesse caso, claro que com mais famílias, mais pessoas, toda a situação acontecendo ao mesmo tempo. Como é que... Eu sei que vocês buscam, né, separar essa parte emocional do trabalho em si para poder fazer o trabalho corretamente. Sim. Mas, de alguma maneira, vocês acabam envolvidos, né? Ou tem uma equipe também para trabalhar com essas pessoas, para conversar com essas pessoas, para, enfim, né, explicar o trabalho de vocês que também não... Talvez vocês não consigam ali naquele momento que estão fazendo a necrópsia.
existe, tem a parte de assistência social também, né? Mas assim, não tem aqui no local, mas tem pessoas de fora que se deslocam eventualmente quando tem que fazer esse tipo de serviço, né? Agora no evento agora da enchente, no último evento que teve, a gente teve um apoio bem interessante da rede de apoio psicossocial, né? Que eram psicólogas voluntárias, né? Que nos auxiliaram nessa questão, porque quando aconteceu o evento, os familiares nos procuraram para fazer registros. Os familiares iam na delegacia de polícia fazer o registro, iam lá no ML fazer registro, então, e a gente não tinha, então, a gente não tem, digamos assim, esse preparo para lidar com o pessoal, que é uma coisa importante, né? Uma coisa importante, mas nós não temos assim uma assistente social específica. Nesse caso, eles nos deram esse apoio, né? Mas tem assistente social que acompanha, né? Acompanha assim, menores que são vítimas de violência sexual, que fazem esse acompanhamento, né? Então é agendado horários, eles fazem esse tipo de acompanhamento. Mas assim, falando dessa parte de rede de apoio das psicólogas, nós preenchemos fichas, né? Nós temos fichas de registro das características, né, dos desaparecidos. Elas nos deram um apoio bem grande nesse sentido, porque elas faziam o acolhimento, faziam o atendimento, preenchiam as fichas para nós, e essas fichas foram muito importantes, porque a gente tinha todos os dados tabulados aqui, conforme iam chegando os corpos, a gente ia identificando eles, né, ia diminuindo a margem ia se filtrando, né, diminuindo a margem, isso facilitava o processo de identificação, porque tu tem uma quantidade grande de dados, né, demora mais, e se tu filtra os dados, né, tu consegue ver as digitais mais rápido, né, facilita, né. Então, com isso, o nosso trabalho também agilizou. Por isso que nós muitas vezes sabíamos, né, quando chegava um corpo, nós já tínhamos em mente quem seria pelas características, né, todas as características que nós já tínhamos coletado anteriormente, né, então isso agilizou o processo. Médico legista e responsável pelo posto regional do Departamento Médico Legal de Lajeado, Bruno Liski. Esses períodos, quantos anos são de carreira já? 28. 28. Esse período agora, de setembro para cá, foi o mais complicado da sua carreira? O que dá para destacar assim, das dificuldades e dessa pressão, porque o Estado, o Brasil inteiro estava olhando aqui para a nossa região, e talvez até o fato de setembro já ter acontecido, talvez maio agora já estava um pouco melhor estruturado também. O que dá para falar nesse sentido? Isso. Assim, a gente fica brincando, né, que setembro foi o nosso simulado, né? A gente aprendeu em setembro e agora botamos em prática nessa enchente de maio, né? Então, aquele período nos ajudou. Não, eu digo assim que não que eu queira dizer que houve coisas piores, mas assim são fases que já aconteceram, né? Eu posso dizer assim que em 2014 nós tínhamos um volume grande de homicídios, né? E num mês nós fizemos a mesma quantidade de necrópsias de mês agora aqui dos afogados, né? Então são episódios que vão variando, né? Eu diria que aquele mês foi comparado com esse mês. O que eu quero dizer assim, que como eu tenho tempo já, isso nos ajuda, né, a gente ter essa questão racional de fazer o nosso trabalho, né? Mas, de fato, esse evento foi um dos eventos mais complicados, né, que passamos. Mas, como já tínhamos feito um treinamento junto com a comunidade aqui, né, eu acho que isso é interessante, né? A comunidade e os outros órgãos, nós já não estávamos inteirados, né? Nós já tínhamos comunicação com os demais órgãos aqui e com isso a gente conseguiu fazer um bom trabalho, né? Esse curso que foi... houve um curso, né, anteriormente. No dia que estava começando a enchente. Eu acho até interessante, né? No dia, o Ricardo esteve presente nesse curso, né? Então, os órgãos da comunidade aqui estávamos presentes, bombeiro, polícia civil, Secretaria de Segurança do município, né? Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, todos eles estavam aqui nesse evento, então isso foi uma coisa bem importante, Defesa Civil, né? Isso foi uma coisa bem importante, esse entrosamento que teve, e já foi uma etapa que a gente passou, né? Agora, porque já todos nos conhecíamos, já tínhamos os contatos, né? E foi interessante, né?
esse entrosamento, né? E daqui para frente, Bruno? Tem 3 corpos ainda para serem identificados, né? Qual é a dificuldade desses corpos? E também a questão do posto de vocês também improvisado. O que dá para projetar para o DML daqui para frente? Bom, essa questão nós estamos provisoriamente junto lá na capela mortuária, né? A nossa parte administrativa e clínica foi atingida pela enchente, né? Na última enchente. Nós não voltamos, como outros órgãos voltaram para seu local. Nós não voltamos, nós permanecemos no local lá, né? Eu acho que foi uma boa estratégia, né? Permanecemos lá e conseguimos fazer o trabalho agora sem ter que retomar tudo de novo, né? Então foi interessante. Mas o nosso local é um local emprestado, né? Não é nosso local, ele está cedido pela prefeitura do município de Lajeado, que aliás é o único município que nos auxilia na região. O nosso trabalho é regional, né? São 38 municípios na região, mas Lajeado, como está na sede, é o que mais tem nos auxiliado. Outros municípios também nos fornecem periciados, né? Mas eles não em outras ocasiões, eles não têm nos auxiliado, né? Como Lajeado tem ajudado. Tem uma situação que aconteceu aí durante esse período também, e as pessoas... enfim, fake news, né, que foram espalhadas aí, inclusive com imagem aqui do IML, ou DML aqui de Lajeado, falando que estariam escondendo corpos, que, enfim, não teria nem por que fazer isso, né, e nem como fazer isso, né, doutor? É importante a tua presença também para esclarecer isso. Legal. Essa questão, assim, foi boa, que a gente trabalhou com a mídia, com a imprensa oficial. Isso foi importante. Nosso foco foi na mídia oficial. Essas outras questões a gente não deu muito significado para. Mas o pessoal de Porto Alegre, eu sei que eles fizeram algum tipo de trabalho em cima dessas informações desencontradas, essas informações que não eram verdadeiras, né? Isso é uma coisa importante, né, que se avalia. As pessoas têm divulgado informações, têm compartilhado informações que não são confiáveis, que não têm fonte, né? Então, assim, a minha orientação é que não divulgue se tu não tem a fonte, tu não sabe quem está dizendo, mesmo que tu seja uma pessoa conhecida, né? Essa pessoa conhecida pode estar só transferindo a informação, e isso prejudica, né? Isso nos prejudica, porque nós estamos fazendo o nosso trabalho, e muitas vezes essas informações vêm e as pessoas ficam um pouco mais agressivas, né, em relação a isso, achando que a gente não está mostrando o que está fazendo. Eu sei, é nosso dever mostrar, né, como funciona o nosso trabalho, é nosso dever mostrar o que nós estamos fazendo. Eu acho interessante isso. Qualquer órgão público deveria, então, mostrar como está trabalhando, né, o que está fazendo, porque, como eu disse, né, o nosso trabalho é mais discreto, nós não costumamos aparecer, porque a perícia tem que ser discreta, tem que ser imparcial, né? E essas pessoas divulgando informações inverídicas só atrapalham o nosso serviço, né? Então a gente tem que dar mais credibilidade à imprensa oficial, né? Tá certo. Bruno Liski, tem recado chegando aqui. Marciane Capes Veusbacher diz: grande amigo, doutor Bruno, pessoa simples demais. Opa, obrigado. Manda o recado aqui na nossa live no Facebook. Obrigado pela sua presença, obrigado pela cooperação também com a Rádio Independente. Parabéns aí pelo teu trabalho, que eu sei que deve ter sido bastante puxado, né? Bastante pressão mental também para cima de todos vocês. Um abraço para toda a equipe aí do DML. Isso, eu queria mandar um abraço então para a equipe do ML, né? O Gilberto Marmit, nosso técnico, a Zilá, técnica, o Luciano Pires, nosso técnico, né? O doutor Carlos, doutora Marjana, doutor Diego, são os médicos legistas, então, que trabalham junto com a gente lá no DML, no posto médico legal de Lajeado, né? Tá certo. Mais uma vez, muito obrigada. Conversamos com o médico legista, o Bruno Liski.